Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Olá, seja muito bem-vindo a esse domingo da Seichonoye. E nós vamos estudar um pouquinho, nesse domingo da Seichonoye, uma oração maravilhosa que está no livro Orações Diárias, Orando para a Grande Harmonia entre Deus, a Natureza e os Seres Humanos, volume 2, está na página 19, que é a oração para louvar as virtudes de Deus na forma de lei. E temos como tema principal desse estudo, dessa oração, e também de um estudo que eu irei fazer do livro A Verdade da Vida, volume 8, Prática Contemplativa, o tema desse estudo nosso é Coloque Deus como mantenedor de todas as coisas. E aí, quando eu recebi esse tema, eu fiquei extremamente feliz, né? Porque ele, na verdade, ele fala, coloque Deus como mantenedor. E aí, isso aí, na hora que eu li, eu falei assim, eu pensei, nossa, mas será que nós podemos colocar ele como mantenedor ou ele já é o mantenedor? E aí eu fiquei refletindo e estudando esses livros e a conscientização que a gente chega é a seguinte, né? Na verdade, Deus já é e sempre será o único mantenedor de todas as coisas, do céu e da terra. Porém, se eu não reconheço isso, se eu não reconheço na minha vida a presença de Deus, se eu olho para as coisas materiais, me incomodo com elas e entendo que não sou protegido e abençoado constantemente por Deus, essa verdade, mesmo que ela exista, ela não consegue ser manifestada na minha vida fenomênica, vamos dizer assim. Aqui, no começo dessa oração, oração para louvar as virtudes de Deus na forma de lei, está escrito o seguinte: o Senhor é sagrado, supremo, infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que rege o universo. A lei não pode ser vista pelos olhos, ouvida pelos ouvidos, sentida pela pele, cheirada com o nariz, nem é algo que tenha sabor. Ou seja, essa lei que rege o universo, ou como dizemos, lei que permeia o universo, ela é uma lei que é a manifestação de Deus, mas ela não pode ser percebida efetivamente pelos 5 sentidos nossos. Quando a gente escuta, quando a gente degusta, quando a gente toca, quando a gente vê.
isso estamos usando dos 5 sentidos, que é extremamente limitado. Aqui na Verdade da Vida, volume 8, na página 88, está escrito o seguinte. Eu vou utilizar 2 capítulos desse livro, tá? Desse livro A Verdade da Vida, volume 8. Eu vou usar o capítulo O Caminho para Sorver a Vida Infinita e vou usar também O Caminho para Receber a Provisão Infinita, que são 2 capítulos. Então a gente vai falar nesse primeiro aqui mais do aspecto da saúde e depois vamos entrar um pouquinho no aspecto da prosperidade, né? Porque para você conseguir visualizar, para que nós possamos visualizar Deus como mantenedor de todas as coisas, né? Então, nessa primeira parte aqui, na página 88, o mestre Masaharu Taniguchi escreve o seguinte: aquele que se apega ao mundo das falsas aparências, considerando-a real, caminha junto com o que não é existência real, que não é verdade, que usa o disfarce de existência real. Olha que interessante. Então, aquele que acredita que a realidade é aquilo que ele vê, que ele pega, que ele ouve, que ele cheira, ele está num caminho, vamos dizer assim, de ilusão, como se ele andasse num caminho com os olhos vendados. Olha que interessante. Não, mas eu estou vendo a pobreza na minha vida, preletor, eu estou vendo a desarmonia, o bicho pegando, as pessoas brigando, eu estou vendo a carência, a limitação. Na verdade, o que você está vendo é algo que não existe de fato. Ele está manifestado, mas não é a essência das coisas. E pode se transformar, porque a matéria ela tem essa característica, ela muda constantemente, diariamente, a todo momento está sempre se transformando, sempre se transformando. E aí, aqui um pouquinho mais para frente ele fala assim: conhecer a verdade é aprender vivenciando a imagem verdadeira de nossa própria vida. É captar com exatidão o mundo eterno da imagem verdadeira. O que seria esse mundo eterno da imagem verdadeira? É um mundo que realmente foi criado por Deus. O mundo da perfeição absoluta. O mundo que podemos chamar também do paraíso divino, né? Esse mundo da perfeição, quando nós conseguimos conectar com ele, naturalmente esse fenômeno, essas coisas materiais, elas passam a se transformar de forma positiva, fazendo com que se manifeste a harmonia, a felicidade, a alegria, a prosperidade, a saúde, todos esses aspectos. Aí ele fala aqui: captar com exatidão o mundo da imagem verdadeira é sentir diretamente todas as coisas nele existentes. Sentir diretamente todas as coisas neles existentes. Exatamente como as mãos de Deus as criou, no seu aspecto original, perfeito, harmonioso. Então precisamos sentir que este mundo do paradisíaco, né, esse mundo da perfeição, esse mundo absoluto de Deus, precisamos sentir ele na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Quando sentamos para tomar uma refeição junto com os nossos familiares, quando estamos no nosso trabalho, executando a nossa profissão, quando estamos em deslocamento, quando estamos em todos os aspectos da nossa vida, quando estamos vivendo fenomenicamente, manifestando essa capacidade nossa, nós precisamos sentir a presença de Deus, sentir esse mundo paradisíaco de Deus em nossa vida. E para isso que a gente hoje está estudando, principalmente vamos entrar um pouquinho nas formas de lei que Deus se manifesta, como Deus se manifesta através da lei. Olha que interessante, aqui um pouquinho mais para frente na oração, né, voltando aqui na oração, ele fala assim: querido Deus, eu agora confirmo que lei é ordem. Neste universo, a ordem parece porque existe lei. Por exemplo, a chegada da manhã, a vinda do meio-dia e após o entardecer torna-se noite, a cada dia é a ordem. Esta ordem estabelece a forma básica de vida dos seres vivos na Terra. Olha que interessante, né? O fato de haver uma constância, uma lei, uma ordem que rege esse plano fenomênico faz com que nós possamos existir fenomenicamente.
Então, o fato de todo dia amanhecer, toda noite anoitecer, isso é muito importante, né? As estações do ano, né? Tudo isso é previsível e acontece de forma repetitiva e por isso a gente consegue manter a ordem e aí a gente consegue prosperar, consegue viver manifestando cada vez mais a nossa perfeição. Isso quer dizer o seguinte, né? Como ele fala aqui um pouquinho mais para frente, nessa mesma oração. Para aqueles que a conhecem, uma lei severa e rigorosa não limita a liberdade, mas aumenta grandemente. Ou seja, a lei rigorosa, se a gente ficar olhando só para ela, pode parecer, nossa, mas que coisa inflexível, né? Por exemplo, a lei da gravidade, né? Se eu soltar aqui, isso cai. Pô, mas sempre isso, não tem como mudar? Não, é a lei da gravidade, é uma lei. Mas exatamente por ela ser assim, é que a gente pode estudar essa forma e inventar, por exemplo, o avião. Pode ter várias invenções com base nessa lei, que é a lei gravitacional. Então, a liberdade ela vem do cumprir e do entender e do harmonizar com as leis, harmonizar com as regras. Pode ser que você esteja se sentindo preso na sua vida e lutando contra as leis, brigando contra as coisas que estão acontecendo, mas quando você entende como que aquilo se processa, você se torna livre. Por isso que Jesus Cristo falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu escutei essa afirmação pela primeira vez, ainda na pré-adolescência, eu não participava de nenhum movimento religioso e eu pensava assim, como é possível, né? A verdade vos libertará. Mas tudo que eu conhecia de amigos que praticavam a religiosidade, porque eu ligava a verdade à religiosidade, né? Também era outro equívoco, mas quando eu olhava para os meus amigos que eram religiosos, eu via várias limitações na vida dele. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso também não pode, isso aí não é coisa de Deus, isso aqui também não pode. E aí eu falava assim, como assim a verdade liberta? E eu pensava, não, a verdade ela prende, essa pessoa está presa. E aí depois de alguns anos, né, quando eu já estava ali com 15 anos, eu tive a oportunidade de conhecer a Seichonoye e ao abrir um livro da Seichonoye, está lá de novo a mesma afirmação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aquilo me incomodou no começo, porque eu falei assim, vem de novo essa mesma história. Como assim esse negócio de liberdade? Só que o mestre, com todo carinho, ele explicava que quando nós conhecemos as leis e temos domínio sobre elas, nós utilizamos ela ao nosso favor. Logo, nós nos tornamos livres para fazermos aquilo que desejarmos com o uso das leis. Olha que interessante isso, né? Exemplo, né? Eu lembro que um exemplo que logo no começo impactou bastante que na Associação dos Jovens da Seichonoye, né, participando das reuniões da Associação dos Jovens da Seichonoye, a gente via relatos de pessoas jovens que às vezes estavam passando por grandes dificuldades na vida deles, muitas vezes por exemplo, estar com mágoa, ressentimento em relação aos pais. E aquele ressentimento em relação aos pais, às vezes fazia com que eles tomassem decisões que ficavam aprisionando eles cada vez mais, né? Então não conseguia ir bem profissionalmente, não conseguia um relacionamento, encontrar uma pessoa para se relacionar de forma saudável, de casar, acabava atraindo relacionamentos tóxicos para a vida dela, ou às vezes até se envolvia com drogas, né? Como uma forma de punição ou como uma forma de destruir aquele brinquedinho, né, o corpo carnal que receberam dos seus pais. Olha que interessante, né? Então, entrava um processo de punição constante por conta de uma mágoa ou de um ressentimento. E aí aquele jovem podia falar assim, não, mas eu sou livre, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu me relaciono com quem eu quiser, eu não vou fazer o que a empresa está falando, eu trabalho do jeito que eu quiser, e aí acabava tendo problemas profissionais também, ou aquele que usava droga, né? E falava assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Só que, na verdade, essa atitude mental de eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, ela está pautada antes num sentimento de mágoa.
aos pais, que faz com que ele agisse daquela forma. Eu estou tentando explicar de uma forma condensada, mas através da participação, você que está nos assistindo, né, através da participação nas reuniões da nossa instituição, né, as reuniões da Seichonoye, ou, como eu estou falando, a reunião da Associação dos Jovens, mas temos reuniões para jovens, para senhoras, para senhores, temos reuniões gerais, temos reuniões específicas para empresários, temos também reuniões específicas para educadores, pessoas que atuam na área da educação. Quando você começa a participar desses eventos, dessas atividades, dessas reuniões periódicas, ou até mesmo de seminários da Seichonoye, você começa a entender de forma mais clara como é que funciona esse aspecto da lei mental, onde quando eu estou em desarmonia, quando eu estou guardando mágoa, ressentimento, ódio em relação ao outro, minha vida acaba tomando um caminho que não é o mais correto. Às vezes, ou atitudes que eu passo a desempenhar na minha vida, ou até mesmo situações que eu passo a viver como um problema de saúde, né? Manifestando uma doença no meu corpo. Tudo isso por conta dessa mágoa, desse ressentimento, desse ódio. E aí essa pessoa ela pode pensar assim, não, eu sou livre, mas ela não é livre. Então se você aí que está nos ouvindo, está passando por alguma angústia, algum sofrimento, seja ele de ordem psicológica, seja ele de ordem física, seja ele de ordem familiar, financeira, não importa. Se isso está te magoando, significa que tem alguma coisa, algum aspecto dessa lei que não está sendo vivificado na sua plenitude. E quando você não está conduzindo a sua mente de forma correta, você acaba atraindo para você situações incorretas. Aqui, mais um pouquinho na frente, ele fala assim: quando nós adentramos o mundo da imagem verdadeira, tal qual foi criado por Deus, vemos todos os infortúnios serem expulsos para fora. Adentremos o portal da verdade, o lar da verdade. A ele denominamos Seichonoye. Abramos o portal da verdade e mergulhemos na imagem verdadeira, que assim seremos libertados de todo tipo de infortúnio. Então, quando você conhece a Seichonoye, conhece o ensinamento de que eu sou filho de Deus, conhece a prática de que eu devo conduzir a minha mente vendo sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, por exemplo, né? E começo a elogiar e reconhecer Deus nas pequenas coisas que acontecem no meu dia a dia, a minha mente vai se transformando. E quando a minha mente se transforma, o ambiente em que eu vivo se transforma também. E aí a gente conhece a verdadeira liberdade. Olha que interessante. Então aquele conhecereis a verdade vos libertará. É porque quando você conhece a verdade de que você é perfeito, maravilhoso e já recebeu de Deus tudo o que era necessário e aquilo começa a ser reconhecido na sua vida como uma verdade, o fenômeno se transforma e você passa a ser livre para desempenhar o papel que você realmente veio nessa vida para desempenhar, que é o papel de manifestar o seu dom recebido por Deus, de ser uma pessoa harmoniosa no contato com seus familiares, e assim vai. Então, conhecereis a verdade vos libertará, não é simplesmente porque eu vou contrário às leis, muito pelo contrário, é quando eu entro em harmonia com as leis e através da correta retidão, do uso correto dessas leis, eu me liberto, porque eu me torno livre. Continuando aqui. Ele fala assim: a conquista da saúde perfeita e eterna ou da liberdade restrita e universal, tal qual é a existência real, só será possível se abrirmos a porta da imagem verdadeira da vida. Isto é, se conhecermos o aspecto real da existência e não nos afastarmos do mundo da imagem verdadeira nem por um segundo. Então, a primeira coisa é reconhecer que este mundo, assim como já é manifestação da vida de Deus. E que eu, na minha essência, estou sempre junto de Deus. E aí eu te pergunto, né? No seu dia a dia, você tem sentido a presença de Deus? Quando você faz as atividades do seu dia a dia, você consegue perceber Deus atuando através das suas palavras? Deus atuando através da sua vida? Deus atuando
através da vida das outras pessoas em sua vida. Quando alguém chega perto de você, você tem a plena consciência de que aquilo não é mais uma pessoa, mas sim a bênção de Deus que está vindo se manifestar na sua vida através dele. Essa é uma conscientização que a gente, aos poucos, a gente vai atingindo. Aqui, um pouquinho mais para frente, ele volta a falar dessa questão da liberdade, no livro, na oração, né? Ele fala assim: querido Deus, eu agora confirmo que lei é um outro nome de liberdade, porque o seu poder, na forma de lei, governa este universo. Podemos descobrir isso e alcançar nossos objetivos movendo-nos, fabricando ferramentas e movendo as coisas de acordo com a lei, para manter o atrito e a fricção no mínimo possível. A lei, desta maneira, garante nossa liberdade de ação. A lei garante a nossa liberdade de ação. E porque a lei governa as coisas rigorosamente, se começarmos a pensar erroneamente ou agir de forma inadequada, fenômenos indesejáveis aparecerão como resultado. Então, se nós começarmos a usar a nossa mente de forma negativa, por exemplo, olhando somente os aspectos negativos da vida, naturalmente vai começar a manifestar aspectos indesejados. E quando a gente olha o lado positivo, aquilo vai se transformando. Um exemplo interessante em relação à saúde é quando a gente consegue agradecer o nosso corpo. Você que está nos assistindo agora, já agradeceu o seu corpo hoje? Olha, eu não te conheço, eu não sei como é o seu corpo, mas eu sei que ele é digno de gratidão. Então agradeça o seu rosto, agradeça o seu corpo. Se tiver alguma parte do seu corpo que está enferma, vamos imaginar que você está com um problema no braço, uma dor no braço esquerdo, agradeça o fato de ter um braço direito totalmente perfeito e maravilhoso. Concentre a sua mente no que está belo e maravilhoso. Agradeça profundamente. Imagina se você tivesse com os dois braços doendo, é só apenas um, então agradeça o outro. Ah, doutor, mas eu tenho os dois braços, eu estou doendo os dois braços. Não. Então agradeça as pernas, agradeça o seu pulmão, agradeça o seu rosto. Quando você passa a agradecer do fundo do coração, aquilo começa a se manifestar de forma mais plena. Os atributos de Deus, né, a sabedoria, a vida, o amor, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus, elas são infinitas. Mas para que ela se manifeste de forma infinita, a gente precisa saber utilizar. E quanto mais eu utilizo, mais infinito aquilo se torna, mais aquilo se manifesta. Mais infinito não, né? Mas mais ele se manifesta na nossa vida. Um exemplo, por exemplo, quando a gente está cansado, né? Significa que parece que está faltando ali a energia vital, né? Ah, eu ando tão cansado, toda hora eu quero ficar descansando. Quando a gente vai a algum médico e pede orientação, entre outras orientações, uma orientação básica para melhorar a questão da disposição é fazer exercício físico. E o que é isso, né? Quando a gente começa a fazer uma caminhada leve, depois uma corrida ou praticar algum esporte, naturalmente a gente começa a utilizar a vida de Deus que nós recebemos de forma abundante. E ao utilizar a vida de Deus que nós recebemos com gratidão e com alegria, aquilo se manifesta de forma mais expressiva. Então é natural que aquele que pratica esporte regularmente, ou aquele que faz uma caminhada, aquele que utiliza, ou aquele que trabalha fisicamente mesmo, aquele trabalhador que coloca o esforço físico no trabalho dele diariamente, é uma pessoa que vai estar sempre disposta, porque ela está acessando constantemente a vida de Deus. Então, isso serve não só para a vida, que é um atributo de Deus, mas para todos os outros aspectos, né, como sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Provisão, né? Vamos entrar um pouquinho no tema da provisão infinita. A provisão é algo que já lhe foi dado, já nos foi dado tudo o que necessitamos. Mas muitas vezes, por não reconhecermos isso e não utilizarmos isso da forma correta, isso acaba se esgotando. Por isso que tem uma lei muito divulgada, que é a lei dá e receberás. Quando você manifesta amor ao próximo, você recebe o amor do outro.
Quando você manifesta algo de positivo para o próximo, naturalmente você recebe. Talvez não diretamente daquele que recebeu, mas o universo sempre vai te entregar. Porque as leis são justas. As leis, elas não mudam. A lei não é mutável. A lei é igual para todos os seres. Então, quando você dá, você recebe. Quando a alegria infinita de Deus, né? Muitas vezes nós olhamos para o fenômeno e parece que não tem motivo da gente ficar alegre. Mas na Seichoneia nós aprendemos a praticar o treino da alegria, que é o treino do riso. E aí, mesmo sem ter vontade de rir, quando eu começo a exercitar o ato de rir, naturalmente surge em mim a alegria de Deus. E aquele momento se torna um momento de extrema alegria, porque eu acessei a alegria de Deus e utilizei. Quanto mais eu uso, mais ela se manifesta. Quanto mais eu usar a provisão infinita de Deus, mais ela se manifesta. E a provisão infinita de Deus, ela se manifesta como amor ao próximo, né? Aqui, mudando para a página 138 desse livro, A Verdade da Vida, volume 8, tem um subtítulo aqui que é A Riqueza é a Ação que Beneficia o Próximo. E aqui está escrito: sendo a provisão concedida aos homens a concretização do amor de Deus, somente dando amor ao próximo é que estaremos em conformidade com as ondas vibratórias do amor de Deus e veremos concretizado o mundo da provisão infinita. Ondas vibratórias do amor de Deus. Olha que interessante. Então, para que a provisão se manifeste abundantemente na minha vida, eu tenho que sintonizar, digamos, com as ondas vibratórias de amor de Deus. E como que a gente sintoniza com as ondas do amor de Deus? Manifestando o amor. Ontem eu estava numa rua aqui em São Paulo e parado no farol, embaixo de um viaduto assim, tinha um morador de rua ali, né? E chegou um senhor com uma sacolinha plástica e dentro dessa sacolinha plástica deu para me perceber assim, a distância, que tinha uma latinha de Coca-Cola e tinha alguns salgados, deve ser, não sei, coxinha, alguma coisa assim. E ele chegou, a sacola era bem generosa, assim, uma sacolinha bem generosa. Esse senhor chegou, falou alguma coisa, aquele senhor estava, o morador de rua, ele estava sentado no chão, assim, com aspecto meio que de cansaço, assim, sabe, meio desanimado. Quando esse outro senhor chegou e falou alguma coisa para ele e deu a sacola, e eu olhando aquela cena, o senhor deu a sacola e imediatamente ele saiu e foi embora. E aquele que recebeu a sacola, eu fiquei observando ele, né? E ele abriu a sacola, quando ele abriu a sacola, eu vi assim, devia estar uns 10 metros do meu carro, eu vi o olho dele brilhando de alegria, o sorriso dele já apareceu assim, ele estava com a barba assim mal feita, mas eu falo a gente porque tinha outras pessoas no carro e a gente ficou observando e a gente viu o sorriso dele assim, imediato, a alegria, a postura dele física mudou, ele estava todo torto, de repente ele já ficou e abriu a sacola e a gratidão, era visível a gratidão daquele morador de rua por aquela pessoa que só entregou e foi embora, mas aquilo foi um motivo de grande alegria na vida dele. Alegrar-se com aquilo que nós recebemos. Eu dei um exemplo agora, que eu vi ontem, de um morador de rua que está passando uma situação extremamente complicada, né? Morar na rua, falta tudo, mas o gesto de um homem para ele olhou aquilo e aquilo transformou a alegria, a postura, a vibração dele se transformou naquele momento. Às vezes a gente percebe pessoas que têm impérios, grandes riquezas, materiais, né? Porque não é a verdadeira riqueza, mas tem muito acúmulo de matéria e não consegue se alegrar com o que tem. Por quê? Porque a alegria não está naquilo que você tem, mas em como você vê a provisão de Deus, a manifestação de Deus na sua vida. Então, tenho certeza que aí onde você está nos ouvindo agora, se você olhar simplesmente para o seu corpo ou para as coisas que tem ao seu redor, tem várias coisas que você pode agradecer. Coisas que talvez você nunca agradeceu, nunca teve a oportunidade de agradecer. Por exemplo, agradecer a roupa que está te vestindo. Você já agradeceu essa roupa?
mesmo que ela não esteja em perfeito estado, agradeça a ela, porque ela está te protegendo. Quando você toma essa atitude de agradecer as coisas que se manifestam ao seu redor, você abre o canal da provisão infinita. Porque como está falando aqui no livro, que eu acabei de ler agora há pouco, a provisão concedida aos homens é a concretização do amor de Deus. Somente dando amor ao próximo é que estaremos em conformidade com as ondas vibratórias de amor de Deus e veremos concretizado o mundo da provisão infinita. Aí ele fala aqui, ser rico significa ter algo com a função de beneficiar o próximo em grande quantidade. O que tem a função de beneficiar o próximo, isso é amor, e quando colocamos em prática esse amor, ele se transforma em riqueza. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas procurando ter uma grande ideia de como ficar rico. Essas pessoas geralmente são aquelas que ficam correndo em volta da ilusão, né? E dificilmente conseguem a felicidade verdadeira. Agora tem pessoas que pensam e oram a Deus pedindo, Deus, orientai-me como eu posso ajudar as pessoas. Como eu posso criar algo que vai beneficiar as pessoas. Como eu posso fazer algo que vai beneficiar as pessoas? Ou como eu, na minha vida diária, posso fazer de forma diferente as mesmas coisas que eu faço, mas para beneficiar ainda mais pessoas? E quando a pessoa tem essa atitude mental na oração, aí se revela, ele capta as ondas do amor de Deus, né? Que são ondas de amor de Deus. E aí quando eu sintonizo com essas vibrações do amor de Deus, através da vontade de beneficiar o outro, naturalmente eu tenho ideias que impactam positivamente as pessoas. E quando impacta positivamente as pessoas, naturalmente a provisão se manifesta, a riqueza se manifesta. Porque a riqueza é a manifestação de amor ao próximo. Agora, por exemplo, se você é um empresário, se você tem uma empresa e você, ao invés de pensar como posso fazer a minha empresa beneficiar mais pessoas, em vez de ter essa linha de pensamento, se você tiver a linha de pensamento de como posso fazer para lucrar cada vez mais, dificilmente você terá uma empresa de sucesso. Dificilmente você terá uma empresa que vai... Você pode até ganhar bastante dinheiro, mas dificilmente você terá um legado, a sua empresa deixará um legado para o mundo. Ah, preletor, mas o legado que eu preciso agora é pagar as contas. Então, primeiro, se você tem contas, você tem credores. Então, comece agradecendo seus credores. Obrigado, credores maravilhosos. Graças a vocês, hoje eu estou ainda com a empresa aberta, por exemplo. Graças aos credores. Então, muito obrigado, credores. Em breve farei o pagamento para vocês, porque Deus vai me orientar como eu posso beneficiar pessoas. E através do beneficiar pessoas, essas pessoas também são vocês que são meus credores, também serão beneficiados. Muito obrigado, Deus, por me colocar nessa situação. Quando a gente muda essa atitude mental, naturalmente a provisão começa a se manifestar na nossa vida, né? Falei, por exemplo, de credores de uma pessoa jurídica, de uma empresa, mas isso serve também na pessoa física, né? Às vezes a pessoa, ela de vez em quando entra ali no chamado cheque especial do banco, né? No limite do banco, e muitas vezes isso é motivo de ira, de raiva, de mágoa, de chateação. Tudo bem que se você não quer necessitar de um empréstimo de um banco, mas no momento que você entrou, agradeça a esse banco por fornecer para você um empréstimo automático. Ele olha para você e confia na sua capacidade pagadora. Olha que coisa maravilhosa. Então, muito obrigado, querido banco. Hoje estou precisando dessa sua ajuda e você sempre me ajuda, porque eu sou filho de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Deus, orientai-me para que esse dinheiro que peguei emprestado seja utilizado corretamente para beneficiar ainda mais pessoas e gerar a provisão infinita para que eu possa restituir o banco e que possa pagar esse meu credor maravilhoso chamado banco. Então essa atitude mental transforma totalmente. E quando você usa essa lei mental de dar e receberás, de ver as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e começa a se manifestar na sua vida situações condizentes com esse tipo de pensamento. E a provisão começa a se manifestar cada vez mais forte na sua vida. Olha o que ele fala aqui, um pouquinho mais para frente. Página 139.
para concretizar a riqueza, não adianta apenas sentir o amor. Ele precisa vir acompanhado de ideia que possa ser levado à prática. Então, quando eu sinto o amor efetivamente, eu oro a Deus e fico atento às orientações divinas que eu vou recebendo. E naturalmente vai surgindo as ideias. Tem pessoas que têm ideias maravilhosas, mas dificilmente colocam em prática. Não adianta. Se você teve uma ideia, coloque-a em prática imediatamente. Receba a ideia. O amor sintoniza com as vibrações de Deus, recebe a ideia, pratica, coloque em prática. Ah, preletor, recebi uma ideia que lá na minha empresa onde eu trabalho, eu posso ajudar ainda mais. Eu posso fazer algo que nem é do meu escopo de trabalho, mas que vai beneficiar muito os funcionários daquela empresa. Converse com o seu superior na empresa. Fala, ó, estou querendo fazer isso aqui também e eu consigo equalizar junto com o meu trabalho e posso fazer isso. Eu gostaria de ajudar a empresa com isso. Com certeza essa sua atitude vai fazer com que mais pessoas naquela empresa sejam beneficiadas. E se você vai receber essa provisão infinita via a empresa que você está ou via outra situação, não importa. O que importa é que naturalmente você vai prosperar. Você vai manifestar a prosperidade na sua vida por essa atitude mental. E não queira receber diretamente daquele que você beneficia, porque naturalmente vai vir. Às vezes vem por vias que você nem imagina que poderia chegar à provisão infinita e ela chega graças a essa sua atitude de ajudar e beneficiar o próximo. Aqui na página 142, ele diz o seguinte: para recebermos a provisão infinita, devemos tornar maior o nosso recipiente mental. Aí voltando um pouquinho, se o provimento é infinito, é como se retirássemos a água do oceano. Se um pega mais, não diminui a quantidade que os outros deveriam pegar. Nesse caso, se levarmos um recipiente maior, receberemos em maior quantidade. Se levarmos um recipiente menor, receberemos em menor quantidade. A quantidade que recebemos depende somente do tamanho do nosso próprio recipiente. Olha que interessante. Então não há motivo nenhum para a gente sentir inveja em relação ao próximo. Tem pessoas que às vezes quando o vizinho compra um carro, fica, mas como lá eles conseguem tudo, eu aqui nessa vidinha não consigo nada, e fica com inveja, né? Achando que porque o outro tem, é sinal que eu não tenho. Não tem nada a ver isso, né? O reservatório é infinito. Então, alegre-se com a alegria do outro. Ah, Deus, muito obrigado por o meu vizinho, eu tenho um carro maravilhoso, olha que coisa boa, me sinto honrado de ser vizinho dessa pessoa que tem um carro tão maravilhoso. Muito obrigado, Deus, significa que a prosperidade está chegando bem próximo de mim. E aí, com essa atitude mental, naturalmente, se alegrando com a alegria do outro, você, imediatamente, quando você se alegra com a alegria do outro, a alegria transborda na sua vida. E você passa a ser uma pessoa que atrai coisas boas para a sua vida. Agora, tem pessoas que têm a atitude de repelir as coisas da vida dela através, por exemplo, do sentimento de inveja em relação ao outro. Então, aumente o seu recipiente mental. Tem gente que pensa que para ficar rico, ele tem que tirar do outro. Ah, se o outro me der dinheiro, eu vou ficar melhor. Ah, eu não posso perder, fica naquela eterna briga do perder. Ah, se eu sair na rua e vou ser roubado. Ah, sabe, do ganha e perde, aquele mundo fenomênico. Gente, isso aí não é a vida real. Isso aí é estresse, isso aí é loucura, isso aí é ilusão. A vida real é quando a gente acessa, através da sabedoria de Deus, ideias para fazer a nossa vida uma vida que manifesta amor ao próximo. Se você é um profissional, quanto mais você, através da sua profissão, do seu talento, da sua sabedoria, acessar a sabedoria de Deus e conseguir fazer um trabalho cada vez melhor, cada vez mais dedicado para gerar mais benefícios à humanidade, mais próspero você ficará. Isso se você é um funcionário. E se você é um empresário, é exatamente a mesma coisa. Ah, mas eu não sou nem funcionário, nem empresário, preletor. Eu estou desempregado nesse momento. Então, se você está desempregado, saiba que você tem tempo, bastante tempo, para se dedicar ao próximo. Como que você pode fazer algo que beneficie o próximo?
Olha ao seu redor. Às vezes a pessoa está desempregada, mas não lava nem a louça. Lava a louça. Sai na rua, olha a calçada, pode varrer a calçada. Ah, mas isso vai me dar emprego? Não, a atitude mental sua vai mudar. Você começa a gerar benefício aos outros. Olhe para o seu entorno e fala assim, será que tem alguma associação, alguma igreja, algum movimento que eu possa me engajar para levar amor ao próximo? Quando eu mudo a minha atitude mental e começo a impactar as pessoas positivamente, naturalmente não me faltará provisão infinita, não me faltará oportunidades, porque eu vou sintonizar com as ondas de amor de Deus. E quando eu sintonizo com as ondas de amor de Deus, se manifesta a provisão infinita na minha vida. Naturalmente vai acontecer. Então é uma questão de seguir as leis. Quando eu sigo as leis, a minha vida se torna abundante, porque eu me torno livre. Não é o outro que vai determinar se eu vou ser próspero ou não, mas eu estou no comando, porque eu recebi de Deus uma ferramenta chamada mente, onde eu posso conduzir a mente e que me ensina como eu devo conduzir a mente e o que devo fazer. Aqui no finalzinho da oração, voltando na oração, orações diárias, lembrando que nós estamos usando como livro-texto aqui a oração para louvar as virtudes de Deus na forma de lei, que está na Orações Diárias, orando para a grande harmonia entre Deus, a natureza e os seres humanos, volume 2. Lembrando que tanto esse livro, quanto o livro A Verdade da Vida, volume 8, que eu também estou utilizando, todos eles estão à disposição na livraria virtual da Seichonaye. Entre no site da Seichonaye, na livraria virtual, e solicite esse livro, que ele chegará na sua casa, ou vá até uma associação local da nossa... uma associação local que é o ponto onde ocorrem as reuniões na Seichonaye. Várias reuniões com certeza na sua localidade. Então, entre www.sni.org.br/onde encontrar, e lá tem todas as informações das localidades onde ocorrem as reuniões da Seichonaye. Então, voltando aqui nessa oração, né, aqui no finalzinho dela, está escrito o seguinte: Querido Deus, agora posso conhecer sua vontade mais profunda, que se manifesta como lei. Porque o Senhor é o Criador de tudo no céu e na terra. O Senhor poderia criar todas as coisas no céu e na terra, da maneira que o Senhor quisesse. Entretanto, o Senhor não criou nada de forma caótica e sem regras. O Senhor manifestou uma lei que permeia o universo, e ao criar tudo no céu e na terra, com base nisso, nasceu a ordem, a liberdade foi garantida, e aos seres humanos como nós, que temos livre-arbítrio, foi dado um caminho para atuar com objetivo na vida. Olha que lindo isso. Deus poderia ter criado tudo, né? Ai, Deus, manifesta a prosperidade na minha vida. Seria maravilhoso, né? Ele poderia. Mas ele nos deu a lei. E a lei, ela é justa. E quando eu entendo essa lei, começo a direcionar a minha mente para que se manifeste na minha vida as coisas corretas, puras, de acordo com a sabedoria, o amor de Deus, eu uso o meu livre-arbítrio para manifestar a vida de Deus. Olha que coisa linda. Eu tenho essa possibilidade de, usando o meu livre-arbítrio, a minha liberdade, eu conduzir a minha mente para a manifestação da vida de Deus. Aí, no finalzinho, fala assim, além disso, surgiu a sabedoria para conhecê-lo na forma de lei. Graças à lei, surgiu a ciência e, por meio do uso da lei, nasceu e desenvolveu-se a tecnologia e a humanidade aumentou sua liberdade. E, além disso, é protegido pela lei. Todas essas coisas são evidências de que o Senhor nos ama. Olha, tudo isso é evidência pura de que Deus nos ama profundamente, prevê nosso crescimento e confia em nós. Deus confia em você. Pode ser que você, olhando para o seu mundo fenomênico, para a sua família, para a sua situação financeira, para a sua situação de saúde, pode ser que você, olhando isso, acabe entrando na ilusão de que Deus te abandonou,
de que Deus não confia em você. E isso não é verdade. Porque Deus te deu a ferramenta e confia em você. Te deu a mente e confia que você vai utilizar essa mente corretamente. Porque você é filho dele. E ele sabe que dentro de você existe o amor supremo, a vida suprema, a sabedoria suprema. Talvez, como um filho pródigo, em algum momento você tenha ficado meio que perdido. Mas nesse momento, se você fechar os olhos, voltar a mente para Deus e reconhecer, obrigado Deus, obrigado porque eu já tenho todas as ferramentas e a partir de agora vou sintonizar com o seu amor, com a sua sabedoria, com a sua vida. Naturalmente as ideias virão, naturalmente aquilo onde não se manifestava a vida vai se manifestar a saúde, vai se manifestar a vida plenamente, vai se manifestar a provisão, a alegria, a harmonia, tudo isso se manifesta porque você é filho de Deus. Deus confia em você. Para finalizar esse nosso bate-papo, eu gostaria de fazer a leitura completa dessa oração. E você que está nos acompanhando, se for possível, obviamente, né? Se for possível, feche os olhos, volte seu pensamento para Deus, ouça essa oração e faça com que o seu sentimento entre nesse sentimento de vibração de amor a Deus, de agradecimento a Deus, Deus que já nos deu tudo, que é o único mantenedor da nossa vida e de tudo que existe. Então vamos lá? Oração para louvar as virtudes de Deus na forma de lei. Querido Deus, eu agora me recordo de suas grandes virtudes como descritas na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. O Senhor é sagrado, supremo, infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia, que rege o universo. A lei não pode ser vista pelos olhos, ouvida pelos ouvidos, sentida pela pele, cheirada com o nariz, nem é algo que tenha sabor. É por isso que o Senhor transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido. Entretanto, não duvido que a lei exista solenemente. A lei se espalha por todos os cantos do universo e governa todas as existências. A maneira como o coração bate, o fluxo do sangue, o crescimento das plantas, o voo dos pássaros, a atividade subterrânea dos vulcões, o fluxo da água submarina, os movimentos das estrelas, a formação das nebulosas, tudo é regido pela lei e não há nada que possa existir sem a lei. É por isso, querido Deus, que o Senhor é o Criador de todas as coisas, o governante de todas as coisas e o mantenedor de todas as coisas. Querido Deus, eu agora confirmo que lei é ordem. Neste universo, a ordem aparece porque existe lei. Por exemplo, a chegada da manhã, a vinda do meio-dia e após o entardecer torna-se noite. A cada dia é a ordem. Esta ordem estabelece a forma básica de vida dos seres vivos na Terra. Os corpos físicos e os hábitos dos seres vivos são formados com base na premissa de que a ordem de um dia será repetida sistematicamente, inúmeras vezes. Os cientistas chamam isto de relógio biológico. Esta ordem originou-se da lei da atração gravitacional entre o Sol e a Terra. É por isso, querido Deus, que a ordem é a manifestação de suas virtudes na forma de lei. Portanto, estudar a lei e honrar a ordem são atos importantes para viver a sua vontade. Eu também sei que a lei é severa e rigorosa. Isto não significa, querido Deus, que o Senhor tenha o coração frio ou insensível. A área de um círculo ser sempre πr² nunca significa que o Senhor tenha um coração frio. Pelo contrário, a lei que está aí significa que se conhecermos uma realidade, que é o R, podemos sempre conhecer corretamente a outra realidade, πr². Portanto, sua aparência como lei nos dá muitas opções e possibilidades.
se a lei não governasse as coisas severa e rigorosamente, embora possamos projetar aeronaves e navios de acordo com a dinâmica, por não haver garantia de que voarão ou navegarão com segurança, nossa área de atividade ou possibilidade seria bastante reduzida. Para aqueles que a conhecem, uma lei severa e rigorosa não limita a liberdade, mas a aumenta grandemente. Querido Deus, eu agora confirmo que lei é um outro nome da liberdade, porque o seu poder na forma de lei governa este universo. Podemos descobrir isso e alcançar nossos objetivos, movendo-nos, fabricando ferramentas e movendo as coisas de acordo com a lei, para manter o atrito e a fricção ao mínimo possível. A lei, desta maneira, garante nossa liberdade de ação. E porque a lei governa as coisas rigorosamente, se começarmos a pensar erroneamente ou a agir de forma inadequada, fenômenos indesejáveis aparecerão como resultado. A partir disso, podemos apreender o que são a mente e as ações corretas. Nesse sentido, o Senhor que trabalha como lei, além de ser nosso precioso mentor, é o Pai profundamente amoroso que garante a nossa liberdade. Querido Deus, agora posso conhecer sua vontade mais profunda, que se manifesta como lei. Porque o Senhor é o Criador de tudo, no céu e na terra. O Senhor poderia criar todas as coisas no céu e na terra, da maneira que o Senhor quisesse. Entretanto, o Senhor não criou nada de forma caótica ou sem regras. O Senhor manifestou uma lei que permeia o universo. E ao criar tudo no céu e na terra com base nisso, nasceu a ordem, a liberdade foi garantida e aos seres humanos como nós, que temos livre arbítrio, foi dado um caminho para atuar com objetivo na vida. Além disso, surgiu a sabedoria para conhecê-lo na forma de lei. Graças à lei, surgiu a ciência e, por meio do uso da lei, nasceu e desenvolveu-se a tecnologia e a humanidade aumentou sua liberdade. E, além disso, é protegida pela lei. Todas essas coisas são evidências de que o Senhor nos ama, prevê nosso crescimento e confia em nós. Querido Deus, para que eu possa responder ao seu grande amor, prometo aqui obedecer à lei, respeitar a ordem, usar a liberdade corretamente e sempre praticar a sua vontade amorosa. Muito obrigado, muito obrigado. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, fazer a diferença. Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonaia do Brasil, você terá a oportunidade de despertar o seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita. A Convenção Nacional é para você. A convenção ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro, então acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencialmente mais ainda, que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender. Além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Seitonaia de verdade. A Convenção Nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança. Que eu tenho muito carinho pela Júlia, criança. E eu cresci em convenções nacionais. É você rever os amigos que você sente falta, é você se conectar com a energia dos jovens. É um evento transformador, que transforma vidas e acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade. Será um grande dia de transformação interior em um ambiente alegre e inspirador, onde você encontrará ferramentas para conectar-se com sua essência, definir seus objetivos com clareza, descobrir seus talentos e habilidades, construir uma vida com mais significado e realização. Preletores confirmados: Preletor Fumio Nishiyama, Preletor José Adalton de Oliveira, Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, Preletora Marie Murakami, Preletor Romeu Passifilho. Chegou a hora de brilhar.
Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI e desvende o seu propósito. As vagas são limitadas. Garanta já a sua e dê o primeiro passo para uma vida ainda mais feliz. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonei do Brasil. 28 de julho, a partir das 9 horas, Distrito Anhembi, São Paulo, onde o seu propósito acontece.